Vamos lá, Wagner galera. Cardoso tá falando aqui, ó. Pra mim essa dívida já passou de 1 bi. Enfim, vamos mudar só um pouco de assunto. Vamos que falar a gente, um pouco de campo que e a gente- bola, É, que o a campo gente de bola, porque a gosta gente, também, né? infelizmente, né, galera, a gente teve a notícia quando tava chegando aqui no estúdio que o Otávio se lesionou, né? Parece que ele rompeu o ligamento ligamento não. Não, Calcanhar de Aquiles, né? calcanhar de Aquiles. Porra, cara. Tendão do calcanhar de Aquiles. Tendão do E assim, calcanhar de Aquiles. o time, a questão que mais Tendão de preocupa Aquiles, em né? relação É. ao Otávio é que o time apresentou uma ligeira melhora quando ele entrou. Sim. E aí a gente perde ele. Assim, quantos eu- jogos ele jogou na Eu vou, temporada? eu vou- 3, eu vou 4? passar a bola pro Quintela e pro Vini sobre isso. Só falar aqui, eu fui, no começo, quando tava ventilando o nome do Otávio, eu fui contra a contratação do Otávio. Mas um colega meu, atleticano, Davi Galo Doido, mandar um abraço pro Davi, me convenceu que o Otávio era um ótimo jogador. E quando ele estreou no Fluminense, eu vi boas partidas dele. Ele foi, no meu modo de ver, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, ele foi bem no primeiro jogo da final contra o Flamengo. No segundo, não. Mas eu boto muita culpa naquele jogo, não nos jogadores em si, mas no esquema tático do Mano Menezes, que a gente estava perdido em campo e a gente tomou um nó tático do Felipe Luiz. Mas eu quero escutar o Quintela e o Vini falando sobre isso. Cara, vocês acham realmente que a gente perdeu um ótimo jogador? Não, mas a gente perdeu um nos pilares desse time hoje do Fluminense? No Não, restante da temporada? Pilar não, eu acho até que O setor defensivo, que eu o digo. primeiro tempo do jogo contra o Flamengo até ele tava bem, mas assim, pra mim ele foi um desastre. Em 2 jogos, eu não gostei da atuação do Otávio, não. Claro que, pô, a gente precisa de um primeiro volante, Sim. etc. Eu, sendo bem sincero, cara, eu ainda tenho muito mais expectativa na evolução do Bernal do que nele, cara. Sabe por quê? O Bernal é um jogador que... Se dá uma discussão aqui na mesa, Não, mas vai lá. o Bernal é um jogador, cara. Ele é um jovem, muito jovem ainda, Uhum. né? Jogador de seleção uruguaia, sub-20, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica, tem boa bola, tem uma bola longa muito boa. Uhum. Concordo. O que falta a ele ainda é intensidade. É se adaptar ao jogo aqui no Brasil, porque ele jogava no Defensor do Sim. Uruguai, gente. Porra, essa adaptação é difícil. O Lescano deu uma entrevista agora aí, todo mundo deve ter visto, Isso. que ele ficou assustado até com o processo de alimentação Exato. pós-jogo. Porra, um negócio que pra gente é banal, O que entendeu? você tá falando, Bernal, eu concordo Entendeu? contigo em relação a isso e concordo em relação a galera ter que entender isso também. Quando o Lescano e o Lavega entrarem em campo, a gente vai ter que Tem ter que paciência. entender, É mas que não nem vai os entender moleques da nada, base tem quando que sobem. entender. Esses moleques estão vindo, são E novos, outra que coisa, tão vindo de outro futebol. pergunta que eu faço pra galera aí. No ano passado, lutando contra o rebaixamento, ele jogando. Ele foi tão inútil assim? Não foi. Porra, eu acho que ele teve pra situação, se a gente parar pra pensar, a pressão que foi, né? Precisando ganhar quase praticamente todos os jogos ou não perder. O cara jogando como titular vários jogos. Cara, eu acho que pro que foi aquilo dali com aquela pressão toda, era natural ele se perder. E ele não se perdeu. Ele não foi talvez aquilo que a gente esperava. Ok. Mas o cara entregou, cara. Não, Quintela, entendeu? ele entra no time numa situação muito Sim, desconfortável. Sim. A hora dele ganhar minutos e tentar ganhar confiança era agora no Carioca. Mas enfim, né? Mas E tem ele mais. não- Se a gente- Martinelli Não, de é cinco. que isso é uma discussão minha e do Elias aqui na mesa. O Elias, ele acha que realmente o Bernal tem que ser o titular. É isso? É você ou não, é o Fita que fala isso. O Fita fala que o Bernal tem que ser o titular número 5 do Fluminense. Eu já discordo um pouco, é a minha opinião. Porque eu não vejo o Bernal, esse volante número 5, marcador, pegador no meio de campo. Eu já vejo o Otávio assim. Né? Ainda mais pro esquema do Mano Menezes, que é mais defensivo do que ofensivo. Mais pragmático, você fala. Eu vejo o Otávio mais qualificado pra fazer isso do que o Bernal. Eu ainda não tenho essa confiança do Bernal. Mas lógico, é um jogador novo, né? Ele vai evoluir dentro do Fluminense. É um jogador que tem potencial. Isso não significa que ele no futuro pode barrar o Otávio. Mas hoje eu vejo, né? Com essa lesão não, né? Mas hoje eu vejo o Otávio sendo titular do Fluminense. Deixa o Vini que Eu só o Vini posso não deu um concluir sobre o pitaco. Bernal, rapidinho, antes da palavra pro Vini. O Bernal é um jogador que tem muita qualidade técnica, ele tem uma estatura boa. O problema também passa pelo trabalho do treinador. Você poderia utilizar, por exemplo, o Bernal, que ele jogou no Defensor algumas vezes, como líbero. Só que você poderia, pra jogar como líbero, você tem hoje um zagueiro Verdade. canhoto. Só que alguém espera isso Fazer uma aqui do saída Mano? de 3, né? Alguém espera essa versatilidade Não. no trabalho do Mano? Então isso também eu acho interessante de debater aí. Vou deixar o Vini falar aí. Não, o Otávio, ele realmente jogou bem ali na estreia, tudo. Mas é o que eu falei até antes da final contra o Flamengo, né? O ano do Fluminense começa agora nas finais contra o Flamengo. Então, tudo que ocorreu ali, Volta Redonda, Bangu, Caxias, Copa do Brasil, qual foi o outro jogo da Copa do Brasil? Que Foi não- a Águia de Marabá. Águia de Marabá. Caxias. Nova Iguaçu, isso tudo desconsidera. O ano começou ali contra o Flamengo, né? A gente foi mal
contra o Flamengo. Não porque perdeu, né? Mas a postura do time, né? Um time jogando de forma covarde, em especial no segundo jogo. Uhum. A postura, o Fluminense precisando de 1-0 pelo menos, né? E por incrível que pareça, meio sendo covarde, quase que foi premiado no final com o Keno. Não, teve outros lances Na também, bola né? bandida, porque não Assim, tinha... Teve lance do Cano também, que ele Então, cabeçou assim, de... por exemplo, de ombro. o Corinthians talvez tenha sido mais covarde ainda com o Fluminense contra o Palmeiras e ganhou de 1-0. Só deu um chute a gol e ganhou o jogo. Então, assim, o Otávio, acho que qualquer jogador faz falta. O Otávio é, claro, um cara experiente, tudo. Mas, na minha opinião, meio que ele tivesse inteiro, tudo. Eu concordo com o Fita, né? O Bernal seria meu titular. Porque é um cara que tem qualidade, ele já jogou ali no ano passado, adaptando, acho que é sequência. Futebol, tem uma coisa que se chama sequência. Uhum. O Ares também demorou um pouquinho. Sim. Que é normal isso acontecer. E o Bernal, ele tem muitas qualidades que, às vezes, você assistindo da televisão, você não consegue enxergar. Agora, quando você vai pro estádio, no Maracanã, que tem a dimensão ali, a visão é bem privilegiada, o Bernal tem uma bola longa boa. Sim. Essa questão da estatura também. Ele tem que melhorar um pouco a velocidade dele, mas acho que ele chega bem ali na frente da área para bater, né? Ele chuta bem de fora. Então, cara, o cara, se você der sequência, ele tem muitas coisas positivas. Isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Mas, não adianta a gente ficar discutindo aqui quem é o titular, não sei o que, gente. Já falei aqui, tenho falado isso com frequência lá no site. Ao contrário de muita gente aí que fala que o elenco do Fluminense é uma tragédia, que é isso, não sei o quê. Eu acho que o elenco do Fluminense dá para você fazer um time bem competitivo para chegar com força na Sul-Americana e para fazer um brasileiro decente. Entendeu? Não, cara. Eu também acho. Assim. 3-1, só que não é um elenco pra custar 200 milhões como custou na janela, pô. Aí é outra história. A gente tá falando da parte de futebol. E já falou de finanças. Não muda o assunto, não. Não muda o assunto. Não, eu acho assim, se você olhar pro time do Fluminense, tá o elenco. Eu acho que porque foi gasto ele tem alguns problemas. Sim. Há um desequilíbrio. Por exemplo, o lateral direito a gente não tem nenhum olha lateral só, confiável. não, tudo Nem bem. lateral esquerdo. Tudo bem, mas olha só. O Fuentes eu acho que tá se A gente tá sem o Fuentes hoje. Mas desequilíbrio, se você pegar todos os elencos aí, cara, você vai ver a maioria absoluta tem carências, é desequilibrado. Lateral, nem a seleção brasileira tem. Mas os nossos são muito abaixo. Fala nisso, rapidinho. Muito não, baixo. eu Vai na até tela aí aquela costumo imagem destacar isso, tá, ô Vini? Falar de lateral, vou botar os números aqui na lateral de Você aí, olhar olha pro só, mercado, só você não consegue encontrar uma muita coisa coisa melhor que o Guga consegue. Samuel O Vini Xavier, falou não. do Bernal. O Bernal tem uma outra característica que você só consegue ver no estádio, que é atacar espaço. Ele é um cara que o tempo todo ele tá dando opção de passe, cara. Isso é uma virtude do jogador que tem essa Ele capacidade. toca de primeira pra Toca caramba de também. primeira. Sabe uma coisa que eu acho que Boa. atrapalha muito não só o Bernal, mas todos os jogadores do meio de campo do Fluminense? Muito se fala que a gente não tem criatividade. O time Fluminense joga espaçado, cara. Mas aí já é o O Fluminense joga espaçado. Como que o Bernal vai chegar perto da área pra finalizar, que é um ponto forte que ele tem, se o time não tá compacto a ponto que ele possa subir em bloco e se posicionar próximo da área? Pô, eu vou levantar uma bola aqui que, cara, o Diniz, cara, eu pedi muito. Foi a primeira vez que eu vim aqui, foi até pra pedir a cabeça do Diniz. Mas uma coisa eu tenho que falar, né? O Samuel Xavier, quando jogava com o Diniz, 2022, 2023, o Samuel Xavier foi o jogador que mais cresceu, jogou absurdamente até o final de 2023. O que eu tô querendo dizer por mais que o Diniz tenha tido um 2024 trágico, né, o Diniz entregou o Fluminense na segunda divisão. Praticamente. Enraizado, 6 pontos em 33. Pô, mas o período bom dele, ele mostrou o seguinte, cara, mesmo com jogadores ali, alguns limitados, um bom trabalho, você consegue fazer o time rodar. Então, o Fluminense tem time pra jogar com mais o do que Mano tem jogado Menezes, cara, Não, me é mais do desculpa, mesmo. o Mano Menezes não é uma negação na parte ofensiva. Sim. A gente não vai ver o Fluminense articulando rápido, transição, não tem. atacando de forma vertical, com velocidade. Não vai ver.
assim, os caras ficam presos. Assim, é um time totalmente engessado, roda presa. E assim, eu fico vendo, na hora que precisar, jogo decisivo, a gente não vai arrumar porra nenhuma, cara. Como foi o jogo contra o Flamengo. Como foi contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Lembrado. Como foi contra o Flamengo aqui agora. Cara, eu não reclamei em nenhum momento que o Fluminense perdeu a final pro Flamengo. Eu reclamei a postura do Fluminense. Exato. Não vou nem falar da grandeza do Fluminense. Mas tudo na vida, se você tem que partir pra dentro, pô. É como eu parti lá quando eu tive o AVC, parti pra dentro da minha recuperação e olha eu aqui, ó. Você tem que encarar, cara. O outro é superior. Tudo bem, tenta compensar na raça. Se não der, não deu, mas pô, pelo menos você lutou. A gente não vai ver isso no Fluminense do Mano Menezes. Já aconteceu isso na Libertadores contra o Atlético, aconteceu contra o Flamengo. E o que me deixa mais aflito é que a Sul-Americana é muito viável pro Fluminense ganhar. Mas a gente tem que mudar esse treinador. A gente vai entrar nesse ponto também sobre a Sul-Americana, mas só trazer esses números aqui que eu achei bastante interessante. A gente tem problema, no meu modo de ver, a gente tem problema nas duas laterais, tá, galera? Principalmente da lateral direita. E é aquela discussão que eu falo sempre aqui, Quintela e Vini, né? A gente, quem entra como titular, se é o Samuel Xavier, a gente pede o Guga. Se é o Guga, a gente pede o Samuel Xavier. Sempre a melhor opção é quem tá no banco. Tá no banco. Então, esses aí são os números, né, do Samuel Xavier e do Guga nesse ano 2025. Samuel Xavier fez 10 jogos, né? O Guga 9. Jogo como titular, né? Jogos como titular. 7 do Samuel Xavier, 8 do Guga. Minutos de campo, 616 pro Samuel Xavier, 712, né, pro Guga. Gols, Samuel Xavier fez 1, Guga nenhum. Assistência, nenhuma dos dois, né? Desarmes, 3 do Samuel Xavier, 9 do Guga. O Guga é melhor nisso. O Guga é melhor nisso. Interceptações, né? 10 do Samuel Xavier, 12 do Guga. Dribles sofridos, né? 3 do Samuel Xavier, 14 do Guga. Passes decisivos. Esse número me surpreendeu, tá? 4 do Samuel Xavier e 8 do... Porque o Xavier tá em vez de baixo. Tá com 34, né? 34 anos, se não me engano. Já. Finalizações. Outro número que me surpreendeu. 5 do Guga e 3 do Samuel Xavier. Por que eu digo que isso me surpreendeu antes de passar a bola aqui pro Elias? Porque as características do Samuel Xavier é ofensiva. A do Guga é mais defensiva. Mas em alguns números aqui, mesmo na parte defensiva, o Samuel Xavier tem um número melhor do que o Guga. Elias, tu quer complementar isso aí? Então, cara, eu acho que o Quintela vai concordar comigo em relação a isso, o Vini também. Tem uma diferença conceitual em Samuel e Guga. São laterais bem diferentes. Samuel é lateral de atacar espaço, movimentar sem bola, buscar profundidade, dar profundidade ao time, buscar o fundo. Samuel ele é mais importante sem bola do que com, muitas das vezes. A movimentação do Samuel, muitas das vezes, eu até brinco com isso, que o Aras potencializa o Samuel. Porque essa movimentação do Samuel buscar o fundo o tempo inteiro faz o Aras ter mais liberdade, mais espaço para trabalhar do lado direito. O Guga, assim, Samuel é mais lateral, o Guga é mais jogador. O Guga sabe dar mais tratos à bola. O Guga é um lateral mais construtor, ele trabalha mais no corredor central. Recompõe melhor, marca melhor. Por que o Samuel tomou menos drible que o Guga? O Samuel marca dando um lote, pode ir pro ponta. Ele dá muito espaço. Todo ponta que vai mano a mano com o Samuel vai terminar cruzando a bola na área. Sempre. O Guga já não dá esse espaço, por isso que ele ele sofre mais dribles. Enfim, o Guga é melhor defensivamente, é melhor com a bola no pé, constrói melhor o jogo. Mas o Samuel, ele ataca melhor o espaço, ele faz com que o ponto, um meia, tenha mais opção pra jogar. Então, assim, qual dos dois é titular? Sinceramente, eu não sei. Poderia ser o Guga Xavier, né? Podia juntar os dois e fazer um lateral só. Falando assim, parece que os dois são ótimos. Não é isso. Tô falando mais questão de característica. Tiro no pé ou tiro na mão. Vocês vão concordar. Não, eu acho que a diferença básica entre os dois é o que você falou, a questão defensiva mesmo. O Guga é um jogador que é um lateral até que fica mais, se você parar pra analisar. E assim, o viés de baixa do Samuel Xavier tá muito claro e evidente também. Agora, o Guga também não dá segurança, cara. Se você pegar o jogo do Fluminense... Foi Fluminense Bangu. Foi o Fluminense Bangu, 3x2. Foi contra o Bangu que ele jogou? Que ele tomou um monte de bola nas costas ou foi contra o Nova Iguaçu? Teve umas 3 bolas nas costas dele e o cara entrou livre. Foi o Bangu, não foi? Foi o Bangu. Foi contra o Bangu. Cara, o Guga, ele tava por mais que ele seja um jogador mais defensivo, cara, ele se posiciona mal pra cacete também. Quando vai ao ataque, demora pra recompor.
deixa espaço. Assim, Não, ele na não vai verdade, pro ataque, né, o Guga sempre foi assim. O Guga pegava um jogo grande, jogava pra cacete e falou assim, agora o Guga vai. Aí no próximo jogo, contra um time que fosse, ele fazia uma péssima partida. Ele não aproveitava as oportunidades para ter continuidade. É impressionante. Sabe impressionante. O que mais me irrita no Guga? Ele não ataca. Ele não vai pra linha de fundo. É isso, e no Fla-Flu, isso foi irritante pra mim nos dois jogos, principalmente no segundo. Né? Aliás, no primeiro, né? Quando ele entrou, né? No primeiro ele foi titular. Né? Não, mas... Pô, ele não atacava, irmão. Mas é por isso que eu falo. Por que você tem a impressão que ele não atacava? As bolas que ele pega no corredor direito, se é o Samuel, se não tem opção de passe, o Samuel vai correndo pra linha de fundo com a bola. Vai arrastando. Vai ganhando campo. Mas o Guga não. Ele pisa, para, espera o volante chegar. Não é característica dele. O volante não chega, ele devolve no zagueiro. O Guga, ele não é um jogador agressivo. Ele é o Guga Menezes. Lembra a gente começando o canal quando o Guga foi contratado, que Roda eu falei que presa. ele era meio água de salsicha. Roda pessoal, presa. Porra, que não sei o que e tal. A gente começando o canal lá em 23, iniciozinho de 23. Mas era sobre isso que eu falava quando ele era meio água de salsicha. O Guga, ele não é um jogador agudo. Você dá campo pra ele arrastrar, pra ele buscar jogo, e ele não busca. Ele vai entregar no zagueiro e vai posicionar, vai pegar o quadradinho dele. Mas aí entra, volta a falar aqui. Beleza, a gente precisa de um lateral, beleza. Mas aí entra também o trabalho, cara. Sim. Porque se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você joga com 3 zagueiros, um exemplo. Você não precisa jogar com 3 zagueiros como regra. Pode ser uma alternativa que você vai ter aí pode de ter jogo. O Bernal. Você não precisa jogar com lateral, pô. Você pode jogar com meia, com ponta de ala. Porque o ala não é lateral, isso não é a mesma coisa. Aqui no Brasil é que é foda. Você bota 3 zagueiros, aí você pega um lateral de ofício e bota como ala. Você não precisa fazer isso. Na Europa não é assim. Você vê jogador de meio campo jogando de ala, pô. Não, cara, Só que aí o que acontece? Vai se esperar isso do mano, que falou o Vini. O Diniz, com todas as críticas ao Diniz, o que fez o Fernando Diniz conseguir ter um trabalho sólido e apoio da torcida foi ele potencializar o time com o que ele tinha. Né? Que é o que se espera de um treinador. Que em um certo período deu certo. Um certo período deu certo. Aí a gente foi discutir um motivo da derrocada, a gente vai ficar aqui até amanhã. Cara. Mas assim, o Mano Menezes não, cara. O Mano Menezes ele vai, é o 4-2-3-1, né? Que varia ali para quando o time tá com a bola para um 4-2-4, que tem o lateral subindo, encostando no ponta de lado. É aquilo dali, cara. Eu confesso entendeu? Que, assim, a gente ficou refém do Fluminense 2022 e 23. Porque eu nunca vi o Fluminense tão bem treinado. Cada jogo do Fluminense naquela época, o Fluminense fazia o gramado uma quadra de futsal. Eu me lembro que teve uma vitória nossa sobre o Atlético Paranaense no Maracanã num sábado à tarde, 2-0. Foi uma das atuações mais perfeitas que eu já vi de um time de futebol. O Fluminense botou o Atlético do Paraná na roda. No primeiro tempo já foi 2-0 ali, botando na roda toque rápido, não sei o quê. E assim, aí a gente ganhou a Libertadores 23, 24, foi aquela tragédia toda, e a gente vai ficar meio, quando que a gente vai ter isso de novo? Não sei, o Diniz se perdeu também. Personagem, mas assim, o Mano Menezes, eu tenho certeza que a gente vai ficar nesse jogo assim, medíocre. Jogo medíocre. Pode ser que arrume alguma coisinha aqui, ali, sul-americana, mas vai sofrer demais. Eu acho que, volto a repetir, o Fluminense tem condições de fazer muito melhor do que tem feito. Não tô falando que tem condição de ganhar tudo, nada disso. Mas dá pra jogar muito mais bola. Mas com o Mano Menezes, não. Só ler aqui um pouco o chat aqui, o Elias. E a gente falar aqui mais um pouco sobre isso. O Alexandre Rodrigo tá falando que tá desejando boa noite pra gente. Tá falando que você tem razão, o Vini, em relação ao Mano no comando, né? Sem tesão de ganhar. Estive em BH também. O Fluminense foi um time covarde, que ele tá lembrando aqui. Aquele jogo contra o... Foi uma sacanagem, foi uma putaria com o jogador. Lá. O Vidal Porra, ainda bem que eu não fui pra esse jogo. Naquele dia só aconteceu merda pra mim, né? Eu tava indo pra São Paulo com o caminhão da empresa. O caminhão enguiçou no meio da estrada, de madrugada. Aquele dia foi devastador pra mim. A Natália Almeida tá falando aqui, né, que eles só têm uma coisa em comum, né? O Samuel Xavier e o Guga. Os dois são horrorosos, igualmente, né? Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.